Sai da minha casa. Tem frases que a gente escuta e esquece no minuto seguinte. Tem frases que doem um pouco, mas o tempo cuida de apagar. E tem frases que rasgam a alma de um jeito que nenhuma cicatriz consegue cobrir. Essa foi uma dessas. Meu nome é Marlene Aparecida Ferreira. Tenho 64 anos. Cabelos que já embranqueceram há tempos, mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho, e um coração que, até aquele dia, eu achava que já tinha aguentado tudo o que podia aguentar. Mas eu estava enganada. A vida sempre encontra um jeito de nos surpreender. Eu sei que você deve estar se perguntando como uma mãe chega ao ponto de ser expulsa da casa do próprio filho. Como um homem que eu carreguei no ventre, que amamentei durante noites sem dormir, que criei sozinha vendendo marmita de madrugada, pode olhar nos meus olhos e apontar para a porta como se eu fosse uma criminosa. Deixa eu te contar desde o começo. Não porque eu queira sua pena. Já passei da idade de precisar da pena de qualquer pessoa. Mas porque talvez você se reconheça nessa história. Ou reconheça alguém que você conhece. Rodrigo era tudo o que eu tinha. Desde que Cláudio, meu ex-marido, nos abandonou quando o menino ainda era pequeno, éramos só nós dois contra o mundo. Cláudio foi embora atrás de outra mulher, uma colega de trabalho que prometia uma vida sem o peso de uma criança e de uma esposa cansada. Ele não olhou para trás. Não mandou um centavo sequer. Simplesmente desapareceu, como se nós nunca tivéssemos existido. Eu poderia ter desmoronado. Tinha todo o direito de desmoronar. Mas quando olhei para o rostinho do meu filho, para aqueles olhos que me olhavam sem entender por que o pai não voltava mais, eu soube que desmoronar não era opção. Eu precisava ser forte. Por ele. Por nós. Durante anos, trabalhei como cozinheira em tudo quanto foi lugar. Restaurante, casa de família, buffet de casamento, qualquer coisa que pagasse as contas e mantivesse meu filho na escola. Acordava antes do sol nascer para preparar as marmitas que vendia no ponto de ônibus. Chegava em casa quando Rodrigo já estava dormindo, com os pés tão inchados que mal conseguia tirar os sapatos. Mas nos fins de semana, aquele menino era só meu. Eu lia histórias para ele antes de dormir, inventando vozes diferentes para cada personagem. Levava no parque da praça perto de casa, empurrando o balanço até ele pedir para parar. Fazia bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, que era o preferido dele. A gente não tinha muito, mas tinha um ao outro. E por muito tempo, isso foi mais que suficiente. Rodrigo cresceu sabendo que a mãe dele faria qualquer sacrifício por ele. E eu faria mesmo. Abri mão de tudo. De vida social, de relacionamentos, de sonhos próprios. Para que ele tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Esse era o tamanho do meu amor. O que eu não sabia é que esse amor sem limites seria, um dia, usado contra mim. Quando Rodrigo conheceu Fernanda, ele tinha 20 e poucos anos e trabalhava numa empresa de contabilidade. Ela era secretária de um dos diretores. Uma moça bonita, de família bem posicionada, que falava de um jeito polido. Meu filho me contou sobre ela com os olhos brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele estava perdidamente apaixonado. Eu quis gostar dela, de verdade. Quando Rodrigo a trouxe para jantar na minha casa pela primeira vez, preparei tudo com carinho. Fiz frango assado com batatas, arroz soltinho, farofa do jeito que meu filho gostava desde criança. Coloquei a toalha de mesa bordada que só usava em ocasiões especiais, aquela que tinha sido da minha mãe. Fernanda chegou sorrindo. Elogiou a decoração, disse que estava tudo aconchegante, que tinha adorado os quadros na parede. Mas havia algo naquele sorriso que não chegava aos olhos, algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir um desconforto sutil, como uma pedrinha dentro do sapato. Durante o jantar, ela foi educada. Perguntou sobre meu trabalho, sobre minha vida, sobre como tinha sido criar Rodrigo sozinha. Mas a forma como fazia as perguntas não parecia interesse genuíno. Parecia avaliação. Como se ela estivesse montando um dossiê mental sobre quem eu era. Quando foram embora, Rodrigo me perguntou o que eu tinha achado. Eu olhei para o rosto esperançoso do meu filho e disse que ela parecia uma boa moça. Guardei minhas dúvidas num canto escuro do coração. Afinal, o que eu sabia sobre mulheres elegantes? O casamento aconteceu pouco mais de um ano depois. Uma cerimônia bonita, num salão elegante pago pelos pais de Fernanda,
que fizeram questão de lembrar isso em cada oportunidade. A mãe dela, uma senhora de nariz empinado, olhava para mim como se eu fosse um móvel fora do lugar. O pai mal me dirigiu a palavra durante toda a festa. Eu fui a mãe do noivo que sentou na primeira fila com um vestido comprado em promoção, tentando não parecer deslocada entre pessoas que claramente me viam como inferior. Mas engoli o desconforto, porque aquele dia era sobre a felicidade do meu filho. Nada disso importou quando nasceu Bernardo. Meu primeiro neto chegou ao mundo numa madrugada de chuva, e quando a enfermeira colocou aquele bebê nos meus braços, eu chorei tanto que ela perguntou se eu estava passando mal. Eu não estava passando mal. Eu estava renascendo. Aquele menininho de olhos fechados e punhos cerrados era a prova de que todo o sacrifício da minha vida tinha valido a pena. 2 anos depois veio Alice, uma menininha de olhos grandes e sorriso fácil. Aquelas 2 crianças se tornaram a razão do meu viver. E aos poucos, sem que eu percebesse, também se tornaram a corrente que me prendia a uma situação que eu deveria ter questionado muito antes. Rodrigo e Fernanda trabalhavam muito. Ele tinha sido promovido, ela assumira um cargo de coordenação. Os 2 saíam cedo e voltavam tarde, e alguém precisava cuidar das crianças. Esse alguém fui eu. No começo, Fernanda dizia que era temporário, que logo contratariam uma babá profissional. Mas os anos foram passando e o temporário nunca acabou. Eu levava as crianças para a escola de manhã, buscava à tarde, dava almoço, ajudava com o dever de casa, levava ao médico, ficava até tarde quando eles tinham compromissos. Minha vida inteira passou a girar em torno daquela casa que não era minha. E eu não reclamava. Jamais. Como eu poderia reclamar de passar tempo com meus netos? Cada momento com Bernardo e Alice era um presente precioso. O que eu não percebia era que, enquanto eu me dedicava àquelas crianças, Fernanda estava construindo, tijolo por tijolo, as paredes que iriam me prender. Começou com críticas pequenas. Minha comida tinha muito sal. Eu deixava as crianças assistirem televisão demais. Eu mimava demais, não impunha limites, era permissiva. Fernanda nunca gritava, nunca levantava a voz. Ela falava com aquele tom educado, aquele sorriso polido. Mas cada palavra era um espinho que se cravava na minha confiança. Rodrigo ouvia calado. Às vezes concordava com a esposa com um aceno de cabeça. Às vezes fingia que não tinha escutado. Mas nunca, em nenhum momento, ele me defendeu. Nunca disse que eu estava fazendo um bom trabalho. As críticas foram ficando mais afiadas. Um dia, Fernanda disse na frente de visitas que eu vestia as crianças de qualquer jeito, que Alice tinha ido para a escola com a roupa amassada. Outro dia, reclamou que Bernardo estava com as unhas sujas e perguntou, com aquele sorriso venenoso, se eu não tinha reparado. Sempre com testemunhas. Sempre de um jeito que me fazia parecer incompetente. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu realmente estava fazendo tudo errado? Será que meus métodos eram antiquados? Passei a me desculpar por coisas que não tinha feito, a pisar em ovos cada vez que Fernanda estava por perto, a me diminuir para caber nos espaços cada vez menores que ela permitia. Então veio a semana que mudou tudo. Fernanda tinha uma viagem de trabalho, um congresso em outra cidade que duraria 5 dias. Rodrigo estava fechando um projeto importante e precisava ficar até tarde. Eles me ligaram, não para perguntar se eu podia, mas para comunicar que eu ficaria com as crianças. E eu fui, como sempre. Aqueles 5 dias foram os mais felizes que eu tinha vivido em muito tempo. Sem Fernanda por perto, a casa respirava diferente. As crianças riam mais, brincavam mais, me abraçavam sem medo. Bernardo me ajudou a fazer bolo de cenoura. Alice dormiu comigo todas as noites porque disse que a cama da vovó era mais quentinha. No 4º dia, Bernardo estava brincando no quintal quando tropeçou numa pedra e caiu. Ralou o joelho. Coisa de criança, o tipo de machucado que acontece 1000 vezes na infância. Ele chorou um pouco, mais de susto do que de dor. Eu lavei o joelho com água e sabão, passei pomada cicatrizante, coloquei um curativo com desenho de super-herói que ele mesmo escolheu. Em menos de 1 hora, estava correndo de novo como se nada tivesse acontecido. Fotografei o joelho para mandar para Rodrigo, só para ele saber que estava tudo bem. Ele respondeu com um coração. Pensei que o assunto estava encerrado. No último dia, Fernanda voltou. Ela entrou pela porta com aquele sorriso que eu já conhecia.
o sorriso que não chegava aos olhos. Abraçou as crianças efusivamente, perguntou se tinham sentido saudade da mamãe. Olhou ao redor da casa como se estivesse inspecionando cada canto em busca de falhas. Quando seus olhos pousaram no joelho de Bernardo, ainda com o curativo de super-herói, seu rosto mudou. Foi sutil, tão sutil que talvez ninguém mais tivesse percebido. Mas eu percebi. Era o olhar de alguém que acabou de encontrar a arma que procurava. Ela não disse nada na hora. Só me olhou de um jeito que me fez gelar por dentro. Naquela noite, quando Rodrigo chegou do trabalho, eu já estava me preparando para ir embora. Tinha dado beijo de despedida nas crianças, estava vestindo o casaco na sala. Foi quando ouvi os gritos vindos do quarto. Fernanda surgiu segurando Bernardo no colo, chorando de forma descontrolada. Lágrimas escorriam pelo rosto, a voz saía embargada, o corpo todo tremia. Ela gritava que tinha descoberto a verdade, que Bernardo tinha contado tudo para ela, que eu tinha batido nele, que Alice tinha dito que a avó machucava quando ficava brava. Meu mundo parou. O ar sumiu dos meus pulmões. Tentei explicar. Tentei dizer que Bernardo tinha caído brincando, que eu tinha fotos, que jamais seria capaz de machucar meus netos. Mas Fernanda não me deixava terminar uma frase. Gritava por cima das minhas palavras, repetia as acusações como verdades absolutas, abraçava as crianças como se estivesse protegendo elas de um monstro. Rodrigo estava paralisado no meio da sala. Olhava para mim, para a esposa, para os filhos chorando. Eu implorava com os olhos para que ele me ouvisse, para que lembrasse quem eu era, para que me desse uma chance de me defender. Foi quando Fernanda se virou para ele e disse as palavras que quebraram minha vida. Ou ela sai dessa casa agora, ou eu vou embora e levo as crianças. Você escolhe, Rodrigo, sua mãe ou sua família. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha existência. Vi meu filho engolir em seco. Vi ele olhar para Fernanda, para os filhos chorando, para mim. Vi ele fazer a conta silenciosa que homens fracos fazem quando precisam escolher entre a verdade e o conforto. E vi quando ele fez sua escolha. Rodrigo olhou nos meus olhos, os mesmos olhos que ele olhava quando era criança e precisava de proteção, e apontou para a porta. Sai, mãe. 2 palavras que carregavam o peso de uma vida inteira de sacrifícios jogados no lixo. Eu não gritei, não chorei, não implorei. Olhei para aquele homem que eu havia criado com tanto amor, com tanta dedicação, e percebi que ele não era mais meu. Talvez nunca tivesse sido. Peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Meus passos eram firmes, minha coluna estava ereta. Eu não ia dar a Fernanda o prazer de me ver desmoronar, mas antes de sair, olhei para trás uma última vez, e foi quando vi. Fernanda tinha parado de chorar. As lágrimas haviam sumido como num passe de mágica. E nos lábios dela havia um sorriso, pequeno, discreto, vitorioso, um sorriso que só eu vi. Saí daquela casa e fechei a porta atrás de mim. Caminhei pelo corredor, desci as escadas, atravessei a portaria. Só quando cheguei ao ponto de ônibus, sozinha na noite fria, é que deixei as lágrimas caírem. Mas enquanto chorava, algo dentro de mim estava mudando. Uma semente de percepção plantada naquele sorriso vitorioso começava a germinar. E havia outra coisa que não saía da minha cabeça. Uma coisa que eu tinha visto no canto da sala, bem no momento em que Fernanda fazia sua cena de lágrimas. Uma pequena luz vermelha piscando. Uma câmera. O banco do ponto de ônibus estava gelado. Era uma daquelas noites de inverno em que o frio parece entrar pelos ossos e se instalar ali, como se quisesse ficar para sempre. Eu estava sentada sozinha, com a bolsa no colo, olhando para o nada. As lágrimas tinham parado de cair, mas o rosto ainda estava molhado, e eu nem me importava em secar. Quanto tempo fiquei ali? Não sei dizer. Podiam ter sido minutos ou horas. O tempo tinha perdido o sentido naquela noite. Tudo o que eu conseguia pensar era na voz do meu filho dizendo aquelas 2 palavras. Sai, mãe. Elas ecoavam na minha cabeça como um sino quebrado, repetindo sem parar. Um ônibus passou e não parei. Outro passou e eu continuei sentada. Só quando o terceiro chegou é que me levantei, mais por instinto do que por vontade. Entrei,
Paguei a passagem com o dinheiro trocado que sempre carregava na bolsa e sentei no fundo, perto da janela. A cidade passava lá fora, cheia de luzes e de gente vivendo suas vidas normais, enquanto a minha tinha acabado de desmoronar. Eu não tinha para onde ir. Essa verdade me atingiu como um soco no estômago. Minha casa era um quartinho alugado num bairro simples, onde eu morava desde que Rodrigo se casou. Tinha uma coisa nas noites em que não ficava lá. Desci do ônibus perto de casa e caminhei as 3 quadras até o prédio. Subi os 4 lances de escada porque o elevador estava quebrado há meses. Abri a porta e acendi a luz. O quartinho me olhou de volta com sua solidão de sempre, mas naquela noite parecia ainda mais vazio. Sentei na cama sem tirar os sapatos. Olhei para o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Rodrigo não tinha mandado nada. Nenhum "chegou bem", nenhum "desculpa", nenhum "vamos conversar". Nada. Fiquei acordada a noite inteira. Às vezes chorava. Às vezes ficava apenas olhando para o teto. Às vezes pegava o celular para ver se tinha chegado alguma coisa. Mas a tela continuava vazia, e a cada hora que passava, a esperança ia morrendo um pouco mais. Quando o sol nasceu, eu ainda estava na mesma posição. Levantei. Tomei um banho frio porque o chuveiro elétrico tinha queimado na semana anterior e eu ainda não tinha tido tempo de arrumar, vesti uma roupa limpa e fiz café. A rotina do corpo funcionando enquanto a alma estava despedaçada. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu acordava cedo por hábito, porque meu corpo ainda achava que precisava ir cuidar dos netos. Às 5 da manhã, meus olhos abriam sozinhos, e por alguns segundos eu esquecia o que tinha acontecido. Pensava em levantar, tomar banho rápido, pegar o ônibus até a casa de Rodrigo para preparar o café da manhã das crianças antes deles acordarem. Bernardo gostava de panquecas com mel. Alice preferia pão com geleia de morango. Eu sabia de cor os gostos de cada um. Mas então a realidade me atingia. Não tinha mais netos para cuidar. Não tinha mais casa para ir. Não tinha mais filho que me quisesse por perto. Ficava no quartinho, olhando pela janela, vendo a vida acontecer lá embaixo. Crianças indo para a escola de mãos dadas com as mães, avós empurrando carrinhos de bebê no parquinho da praça, famílias caminhando juntas. Cada cena era uma facada no peito. Eu pensava em Bernardo e Alice, acordando sem a vovó para dar bom dia. Pensava neles tomando café sem as panquecas que eu fazia. Pensava neles perguntando por mim e ouvindo sabe-se lá que mentira da mãe. Dona Carmen, minha vizinha de porta, percebeu que algo estava errado. Ela bateu na minha porta no 3º dia, com uma vasilha de sopa na mão e aquele olhar de quem já viveu o suficiente para reconhecer a dor alheia. Ela me perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu disse que estava só cansada, que tinha pego uma gripe. Não tive coragem de contar a verdade. A vergonha era grande demais. Como eu ia explicar que meu próprio filho tinha me expulsado de casa? Que minha nora tinha me acusado de bater nos meus netos? Que eu, Marlene, 64 anos de vida dedicados à família, tinha sido jogada fora como um trapo velho? Dona Carmen não insistiu, mas deixou a sopa e disse que estava ali se eu precisasse. Eu agradeci, fechei a porta e chorei mais uma vez. Uma semana se passou, depois 2. O silêncio do meu celular era ensurdecedor. Eu olhava para aquele aparelho dezenas de vezes por dia, esperando uma mensagem que nunca chegava. Às vezes acordava de madrugada e a primeira coisa que fazia era verificar a tela. Nada. Sempre nada. O silêncio de Rodrigo era pior do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. Às vezes pegava o telefone e começava a digitar algo. "Filho, será que a gente pode conversar?" Apagava. "Rodrigo, você sabe que eu nunca machucaria as crianças." Apagava. "Por favor, me deixe explicar." Apagava. O que eu ia dizer? Implorar para voltar? Jurar que não tinha feito nada? Ele já tinha feito sua escolha. Tinha escolhido a esposa. Tinha escolhido acreditar numa mentira em vez de confiar na mulher que tinha dado a vida por ele. Pensei em ligar para os netos, mas sabia que Fernanda nunca deixaria. Pensei em aparecer na porta da escola, só para ver os rostinhos deles de longe. Mas e se Fernanda descobrisse? E se usasse isso contra mim, dissesse que eu estava perseguindo as crianças? Não podia dar essa arma para ela.
Foi na terceira semana que algo começou a mudar dentro de mim. Eu estava sentada na cama, olhando para uma foto dos meus netos que tinha na carteira, quando percebi que a dor estava se transformando. Ainda doía, claro. Doía como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim. Mas junto com a dor, estava nascendo outra coisa. Algo que parecia raiva, mas não era bem raiva. Era mais como uma clareza. Uma lucidez que eu não tinha antes. Comecei a lembrar de coisas que tinha ignorado ao longo dos anos. Das vezes em que Fernanda me humilhou e eu fiquei calada. Das vezes em que Rodrigo não me defendeu e eu fingi que não tinha importância. Das vezes em que engoli minha dignidade para manter a paz de uma família que, no fim das contas, nunca me viu como parte dela. E lembrei do sorriso. Aquele sorriso vitorioso nos lábios de Fernanda, no momento em que eu saía pela porta. Ela não estava triste, não estava preocupada com as crianças. Ela estava comemorando. Tinha conseguido o que queria. Tinha me eliminado. E a câmera, a luz vermelha piscando no canto da sala. Eu tinha visto, mas na hora não tinha processado. Agora, sozinha no meu quartinho, aquela imagem voltava com força total. Havia uma câmera na sala. Uma câmera que provavelmente gravava tudo. Se existia uma gravação daquela noite, existia a prova de que eu não tinha feito nada de errado. Existia a prova das mentiras de Fernanda. Existia a verdade. Mas como eu ia conseguir essa gravação? Eu não podia simplesmente aparecer na casa e pedir. Fernanda nunca deixaria. E Rodrigo? Rodrigo tinha deixado claro de que lado estava. Foi quando pensei em Luciana. Luciana era uma moça de 20 e poucos anos que trabalhava como babá na casa de Rodrigo algumas tardes por semana. Tinha começado há uns 2 anos, quando Fernanda decidiu que precisava de ajuda extra, mesmo tendo a mim disponível todos os dias. Na época, eu tinha ficado magoada, achando que era mais uma forma de me diminuir. Mas com o tempo, Luciana e eu nos tornamos próximas. Ela era mãe solteira, como eu tinha sido. Criava sozinha uma filhinha de 3 anos, a pequena Yasmin, uma menina esperta de olhos grandes que me lembrava Alice quando era bebê. Luciana trabalhava em 2 casas para dar conta das despesas e ainda fazia bico como manicure nos fins de semana. Eu via nela a mesma luta que eu tinha enfrentado décadas atrás e por isso a tratava sempre com carinho. Quando sobrava comida do almoço que eu fazia para as crianças, sempre separava um pouco para ela levar para casa. Luciana também gostava de mim. Quando chegava na casa e me encontrava lá, sempre sorria e dizia que Dona Marlene era a melhor avó do mundo. Às vezes, quando as crianças dormiam e a gente tinha um tempinho de folga, ela me contava sobre suas dificuldades, sobre como era difícil criar uma filha sozinha, sobre como sentia falta de ter uma mãe por perto para ajudar. A mãe dela tinha falecido de uma doença grave quando Luciana ainda era adolescente, e ela nunca tinha superado essa perda. Eu não sabia se Luciana ainda estava trabalhando na casa depois do que aconteceu. Não sabia se ela tinha visto alguma coisa naquela noite. Não sabia se teria coragem de me ajudar, mesmo que soubesse da verdade. Afinal, ela dependia daquele emprego. Precisava do dinheiro para pagar o aluguel, a creche da Yasmin, as contas do mês. Como eu podia pedir que ela arriscasse tudo isso por mim? Mas Luciana era minha única esperança. Peguei o celular e procurei o número dela. Tínhamos trocado contatos há mais de 1 ano, quando ela precisou me avisar que chegaria atrasada num dia em que eu estava com as crianças. Encontrei o número e fiquei olhando para ele por um longo tempo, sem saber o que fazer. E se ela não quisesse se envolver? E se ela tivesse medo de Fernanda? E se ela achasse que eu realmente tinha feito algo errado? Guardei o celular sem ligar. Não estava pronta ainda. Naquela noite, tive um sonho estranho. Sonhei que estava na casa de Rodrigo, mas a casa estava vazia. Eu caminhava pelos cômodos procurando meus netos, mas não encontrava ninguém. Só ouvia suas vozes ao longe, chamando por mim. Vovó! Vovó! Eu corria pelos corredores, abria todas as portas, mas eles não estavam em lugar nenhum. Acordei com o coração disparado e o rosto molhado de lágrimas. Foi nessa manhã que tomei uma decisão. Eu não ia ligar para Luciana, não ainda. Primeiro, precisava me recompor, precisava parar de chorar, parar de me esconder, parar de ter vergonha, precisava voltar a ser Marlene. A mulher que criou um filho sozinha, que trabalhou a vida inteira sem reclamar,
que nunca abaixou a cabeça para ninguém. Se existia uma forma de provar minha inocência, eu ia encontrar. Mas ia fazer isso com dignidade, sem implorar, sem me humilhar, sem dar a Fernanda o gosto de me ver rastejando. Levantei da cama, tomei banho, vesti uma roupa decente e saí de casa. Fui até a padaria da esquina, comprei pão fresquinho e um café com leite. Sentei numa mesinha perto da janela e observei a rua enquanto comia. A vida continuava lá fora. O mundo não tinha parado porque eu estava sofrendo. E talvez isso fosse uma lição. Talvez eu precisasse aprender que minha vida não podia depender dos outros. Que eu não podia desmoronar só porque meu filho tinha me decepcionado. Eu tinha 64 anos. Ainda tinha saúde, ainda tinha força, ainda tinha algum dinheiro guardado. Não era o fim. Era só um recomeço muito difícil. Quando voltei para o quartinho, peguei o celular e olhei novamente para o número de Luciana. Dessa vez, não guardei. Digitei uma mensagem simples. Luciana, aqui é Dona Marlene. Será que a gente podia conversar? Enviei antes que pudesse mudar de ideia. A resposta chegou 2 horas depois. Luciana disse que tinha ficado preocupada comigo, que tinha ouvido o que aconteceu e que precisava muito me contar uma coisa. Perguntou se podia me encontrar no dia seguinte, depois do trabalho. Meu coração disparou. Ela sabia de alguma coisa. Eu tinha certeza. Marcamos de nos encontrar numa lanchonete perto da casa dela, às 7 da noite. Passei o resto do dia numa ansiedade que não me deixava parar quieta. O que ela tinha para me contar? Será que tinha visto algo? Será que sabia sobre a câmera? Quando finalmente chegou a hora, eu já estava na lanchonete há 20 minutos. Escolhi uma mesa no fundo, longe das outras pessoas, onde pudéssemos conversar em paz. Luciana chegou pontualmente. Ela parecia cansada, com olheiras fundas e o cabelo preso num rabo de cavalo apressado. Quando me viu, seu rosto se contraiu numa expressão de dor e culpa que me pegou de surpresa. Ela sentou na minha frente e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, segurou minha mão. O que ela disse em seguida mudou tudo. Dona Marlene, eu vi o que aconteceu. Eu vi tudo. E eu sei quem está mentindo. Dona Marlene, eu vi o que aconteceu. Eu vi tudo. E eu sei quem está mentindo. As palavras de Luciana ficaram suspensas no ar entre nós, pesadas como chumbo. Eu senti meu coração acelerar, as mãos começaram a tremer, e por um momento achei que ia desmaiar ali mesmo, naquela lanchonete de bairro com suas mesas de fórmica e seu cheiro de café requentado. Segurei a mão dela com força. Talvez força demais, porque ela fez uma careta de dor. Pedi desculpas, mas não conseguia soltar. Era como se aquela mão fosse a única coisa me mantendo conectada à realidade. Luciana olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção. A lanchonete estava quase vazia àquela hora. Só tinha um senhor no balcão tomando café e a atendente entediada mexendo no celular. Mesmo assim, ela baixou a voz quando começou a falar. Ela me contou que estava na casa naquela tarde, a tarde anterior à minha expulsão. Tinha chegado mais cedo porque Fernanda tinha pedido para ela fazer uma faxina extra no quarto das crianças. Estava limpando quando ouviu vozes vindas do corredor. A voz de Fernanda e a voz de Bernardo. Luciana disse que não queria bisbilhotar, mas algo no tom de Fernanda a fez parar. Era um tom que ela nunca tinha ouvido antes. Doce demais, ensaiado demais, como se estivesse representando um papel. Ela se aproximou da porta entreaberta do quarto de Bernardo e viu. Fernanda estava sentada na cama, segurando o rosto do menino com as 2 mãos, olhando nos olhos dele com aquela intensidade que adultos usam quando querem convencer crianças de alguma coisa. E então, Luciana ouviu as palavras. Você vai dizer pro papai que a vovó bateu em você. Vai dizer que ela te machucou. Se você fizer isso direitinho, mamãe te dá aquele videogame que você quer. Mas se você contar para alguém que a mamãe pediu, nunca mais vai ganhar presente nenhum. Entendeu, meu amor? Luciana disse que sentiu o estômago revirar. Quase deixou cair o pano que estava segurando. Viu Bernardo assentir com a cabeça, confuso e assustado, sem entender direito o que a mãe estava pedindo. Ele era só uma criança. Não sabia que estava sendo usado como arma. Eu escutava tudo em silêncio, com as lágrimas escorrendo pelo rosto sem que eu pudesse controlá-las. A atendente da lanchonete olhou na nossa direção com curiosidade, mas eu não me importava mais. Que olhassem,
que vissem uma velha chorando. Nada disso importava diante do que eu estava ouvindo. Cada palavra de Luciana era uma confirmação do que eu já suspeitava, mas ouvir em voz alta era diferente. Era real. Era a prova de que eu não estava louca, de que não tinha imaginado o sorriso vitorioso de Fernanda, de que tudo tinha sido friamente planejado. Minha nora não tinha agido por impulso. Não tinha sido um mal-entendido. Ela tinha sentado com meu neto, olhado nos olhos de uma criança de 7 anos, e ensinado ele a mentir para destruir a avó. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de mãe usa o próprio filho como arma? Eu sentia nojo, raiva, tristeza, tudo misturado numa bola que apertava meu peito. Perguntei a Luciana por que ela não tinha falado nada antes. Por que tinha deixado semanas passarem enquanto eu sofria sozinha no meu quartinho, chorando todas as noites, achando que tinha perdido tudo? Ela abaixou os olhos, envergonhada. Disse que teve medo. Medo de perder o emprego. Medo de Fernanda descobrir e arruinar sua vida. Medo de ninguém acreditar nela, uma simples babá, contra uma mulher como Fernanda, com sua família rica e suas conexões. Eu entendi. Não podia culpá-la. Ela tinha uma filha para criar, contas para pagar, uma vida que dependia daquele trabalho. Eu sabia melhor do que ninguém o que era ser mãe solo e ter que engolir coisas por necessidade. Mas então Luciana disse algo que mudou tudo. Ela contou que, dias depois da minha expulsão, estava limpando a cozinha quando lembrou de uma coisa: as câmeras. Fernanda tinha instalado câmeras de segurança na casa alguns meses antes, dizendo que era para monitorar os funcionários quando ela não estava. As câmeras ficavam na sala, na cozinha e no corredor, e gravavam tudo. Se as câmeras estavam funcionando naquela semana em que eu cuidei das crianças, existia uma gravação de tudo que eu fiz. Cada momento de carinho, cada história que contei, cada beijo de boa noite. E, principalmente, existia uma gravação de Fernanda ensinando Bernardo a mentir. Meu coração disparou. Perguntei se ela tinha certeza, se as câmeras realmente gravavam, se as imagens ficavam salvas em algum lugar. Luciana disse que sim. As gravações ficavam armazenadas numa nuvem, um daqueles serviços de internet que guardam arquivos. Fernanda tinha mostrado para ela uma vez, quando quis verificar se a empregada anterior estava fazendo o serviço direito. E o mais importante, Luciana sabia onde Fernanda guardava a senha de acesso, num papel dobrado, dentro de uma gaveta na cozinha, junto com outras senhas e anotações. Fernanda era do tipo que não confiava na própria memória e anotava tudo. Eu mal conseguia respirar. Era muita informação de uma vez. Era esperança demais depois de semanas de desespero. Perguntei a Luciana o que ela pretendia fazer com essa informação. Ela me olhou com uma determinação que eu não esperava ver no rosto daquela moça tão jovem. Ela disse que ia conseguir as gravações, que tinha um primo, Rafael, que trabalhava com computadores e entendia dessas coisas de nuvem e internet, que juntos eles iam acessar os vídeos e copiar tudo para um lugar seguro. Eu quis protestar, dizer que era arriscado demais, que ela podia se meter em problemas. Mas Luciana me interrompeu. Ela disse que não conseguia mais dormir direito desde aquela tarde. Que toda vez que fechava os olhos, via o rosto confuso de Bernardo sendo manipulado pela própria mãe. Que pensava na filha dela, Yasmin, e imaginava alguém fazendo a mesma coisa com ela. Que não podia viver sabendo a verdade e não fazendo nada. E disse mais uma coisa, que me fez chorar ainda mais. Dona Marlene, a senhora foi a primeira pessoa que me tratou como gente naquela casa. Sempre me perguntava se eu tinha almoçado, sempre separava comida para eu levar para casa, sempre perguntava da Yasmin. Enquanto Fernanda me tratava como se eu fosse invisível, a senhora me via. Eu não vou deixar essa mulher destruir a senhora. Naquele momento, eu entendi uma coisa importante. Às vezes, a ajuda vem de onde a gente menos espera. Eu tinha passado semanas me sentindo completamente sozinha, achando que não tinha ninguém do meu lado. Mas tinha. Tinha essa moça de 20 e poucos anos, com seus próprios problemas e suas próprias lutas, disposta a arriscar seu emprego para fazer a coisa certa. Combinamos que Luciana tentaria conseguir as gravações na próxima oportunidade. Ela ainda trabalhava na casa 3 tardes por semana, então teria chances de acessar a gaveta quando Fernanda não estivesse por perto.
Nos despedimos na porta da lanchonete. Eu a abracei forte, agradecendo por tudo, pedindo que tomasse cuidado. Ela prometeu que entraria em contato assim que tivesse novidades. Os dias seguintes foram de uma ansiedade diferente. Antes, eu esperava uma mensagem de Rodrigo que nunca vinha. Agora, eu esperava uma mensagem de Luciana que podia mudar tudo. Tentei manter a rotina. Acordava, tomava café, assistia televisão, cozinhava alguma coisa simples para o almoço. Mas minha mente estava sempre em outro lugar. Imaginava Luciana entrando na cozinha da casa do meu filho, abrindo a gaveta, procurando o papel com a senha. Imaginava ela ligando para o primo Rafael, explicando a situação, pedindo ajuda. No quinto dia, meu celular tocou. Era Luciana. A voz dela estava trêmula, uma mistura de nervoso e excitação. Ela disse que tinha conseguido. Tinha achado a senha, tinha passado para Rafael. E ele tinha conseguido acessar as gravações da nuvem. Estavam lá, todos os vídeos, cada minuto de cada dia. Ela disse que Rafael tinha passado horas assistindo às gravações, procurando os momentos importantes. E tinha encontrado tudo. Tinha encontrado os vídeos da semana em que eu cuidei das crianças, eu fazendo café da manhã com carinho, cortando as panquecas de Bernardo em pedacinhos do jeito que ele gostava. Eu lendo histórias à noite, fazendo vozes diferentes para cada personagem enquanto Alice ria. Eu cantando para Alice dormir, a mesma canção que cantava para Rodrigo quando ele era pequeno. Eu cuidando do joelho de Bernardo depois da queda, lavando com cuidado, passando pomada, colocando o curativo de super-herói enquanto ele escolhia qual desenho queria. Horas e horas de uma avó amando seus netos, sem um único gesto de agressão, sem um único momento de raiva. Só amor. Amor puro e verdadeiro. E tinha encontrado o outro vídeo, o vídeo de Fernanda. O vídeo em que ela sentava na cama de Bernardo, segurava o rosto dele com as duas mãos e ensinava, palavra por palavra, a mentira que destruiria a avó dele. O vídeo em que prometia um videogame em troca da traição. O vídeo em que ameaçava tirar todos os presentes se ele contasse para alguém. Estava tudo lá. O áudio claro, a imagem nítida, sem sombra de dúvida. A prova irrefutável da maldade calculada daquela mulher que dormia na cama do meu filho. Luciana disse que Rafael tinha copiado tudo para um pendrive. Todas as gravações relevantes, organizadas por data e hora. Um dossiê completo da verdade. Perguntei o que faríamos agora. Luciana ficou em silêncio por um momento. Depois disse que essa decisão era minha. Eu era a pessoa que tinha sido injustiçada. Eu é que devia decidir o que fazer com aquela prova. Eu poderia ir à polícia, denunciar Fernanda por manipulação de criança. Poderia procurar um advogado, entrar com um processo por danos morais, exigir indenização por tudo que ela me fez passar. Poderia mandar os vídeos para toda a família, para os pais dela, para os primos, para os amigos, e expor Fernanda publicamente como a pessoa vil que ela era. Poderia postar nas redes sociais, deixar o mundo inteiro ver a verdade. Confesso que, por alguns momentos, a ideia de vingança me pareceu doce. Imaginei o rosto de Fernanda quando visse sua máscara cair. Imaginei a mãe dela, aquela senhora de nariz empinado, descobrindo que a filha perfeita era capaz de tamanha crueldade. Imaginei todo mundo que me olhou com desprezo no casamento, finalmente entendendo quem era a pessoa de verdade naquela história. Mas naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto escuro do meu quartinho, eu pensei em outra coisa. Pensei no meu filho. Rodrigo tinha me expulsado. Tinha escolhido acreditar na esposa em vez de confiar na própria mãe. Tinha me magoado de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Mas ele ainda era meu filho, o menino que eu criei, o homem que eu amava apesar de tudo. Se eu fosse à polícia, se eu expusesse Fernanda publicamente, eu destruiria a família dele. Meus netos cresceriam no meio de um escândalo. Bernardo carregaria para sempre a culpa de ter sido usado como instrumento de uma mentira. Alice cresceria sabendo que a mãe dela era capaz de fazer algo tão cruel. Eu não queria vingança. Nunca quis. O que eu queria era justiça. E mais do que justiça, eu queria que meu filho soubesse a verdade. Queria que ele visse com os próprios olhos quem era a mulher com quem tinha se casado. Queria que a escolha de acreditar ou não acreditar fosse dele.
No dia seguinte, liguei para Luciana e disse o que tinha decidido. O pendrive seria entregue diretamente nas mãos de Rodrigo. Sem intermediários, sem público, sem escândalo. Só ele e a verdade. Luciana concordou. Disse que fazia sentido, que era a coisa certa a fazer. Mas perguntou se eu tinha certeza, se eu estava preparada para a possibilidade de Rodrigo ainda assim escolher Fernanda. De ver a verdade e mesmo assim não me procurar. Eu disse que estava preparada. Que se Rodrigo visse os vídeos e ainda assim não quisesse me ter por perto, então eu saberia definitivamente que tinha perdido meu filho. Não para Fernanda, mas para a fraqueza dele mesmo. Combinamos que Luciana entregaria o pendrive na próxima quinta-feira, quando Fernanda tivesse uma reunião no escritório e Rodrigo estivesse em casa trabalhando. Ela entraria como sempre, faria seu trabalho normal e, antes de sair, deixaria o pendrive nas mãos dele. Diria apenas que ele precisava ver o que estava ali e iria embora. O resto seria com ele. Quando desliguei o telefone, senti uma paz estranha. Não era felicidade, não era alívio. Era mais como uma aceitação. Eu tinha feito tudo o que podia fazer. Tinha encontrado a verdade. Tinha conseguido a prova. Tinha decidido o caminho mais digno. Agora, só me restava esperar. E torcer para que o menino que eu criei ainda existisse em algum lugar dentro daquele homem que me mandou embora. A quinta-feira chegou como todas as outras manhãs daquelas últimas semanas. O sol nasceu, os pássaros cantaram, a cidade acordou e seguiu sua rotina. Mas para mim, aquele dia era diferente. Aquele dia podia mudar tudo. Luciana tinha me mandado uma mensagem na noite anterior, confirmando que estava tudo certo. Fernanda tinha uma reunião importante no escritório às 14h, dessas que duravam horas. Rodrigo estaria em casa, trabalhando no escritório que ele tinha montado no quarto de hóspedes. As crianças estariam na escola até às 5. Era a janela perfeita. Eu passei a manhã inteira andando de um lado para o outro no meu quartinho, incapaz de ficar parada. Tentei assistir televisão, mas não conseguia prestar atenção. Tentei comer alguma coisa, mas a comida não descia. Meu estômago estava embrulhado de ansiedade. Às 2h15, meu celular apitou. Era Luciana. Só 2 palavras. Entreguei, saí. Meu coração disparou. Estava feito. O pendrive estava nas mãos do meu filho. Agora era com ele. Sentei na cama e fiquei olhando para o celular, esperando. Não sabia o que esperar exatamente. Uma ligação? Uma mensagem? Silêncio? Qualquer coisa parecia possível naquele momento. 1 hora se passou. Nada. 2 horas. Nada. O sol começou a se pôr e meu celular continuava mudo. Eu imaginava Rodrigo no escritório dele, talvez ocupado com o trabalho, talvez nem tendo olhado para o pendrive ainda. Ou talvez tivesse olhado e decidido ignorar. Talvez tivesse jogado no lixo sem nem assistir aos vídeos. Essa possibilidade me doía mais do que eu gostaria de admitir. Quando o relógio marcou 8 da noite, eu já tinha desistido de esperar. Tomei um banho, vesti meu pijama, preparei um chá que eu sabia que não ia conseguir tomar. Estava me preparando para mais uma noite de insônia quando a campainha tocou. Eu gelei. Ninguém tocava minha campainha àquela hora. Dona Carmen já estava dormindo, os vizinhos não tinham intimidade comigo. Só podia ser uma pessoa. Caminhei até a porta com as pernas tremendo. Respirei fundo. Abri. Rodrigo estava parado na minha frente. Por um momento, eu não o reconheci. O homem que eu via não era o mesmo que tinha me mandado embora semanas atrás. Aquele Rodrigo tinha sido frio, distante, seguro de si. Este Rodrigo parecia ter envelhecido anos em poucas horas. Os olhos estavam vermelhos e inchados, a barba por fazer, a roupa amarrotada. Ele segurava o pendrive na mão direita como se fosse uma bomba que tinha acabado de explodir na cara dele. E então ele fez algo que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Meu filho caiu de joelhos. Ali mesmo, na soleira da minha porta, no corredor do prédio, onde qualquer vizinho podia ver. Ele caiu de joelhos no piso frio, sem se importar com quem estava olhando, sem se importar com a própria dignidade. Segurou minhas mãos e começou a chorar de um jeito que eu não via desde que ele era criança. Um choro que vinha do fundo da alma, que sacudia o corpo inteiro,
que não tinha vergonha nem compostura. Dona Carmen abriu a porta do apartamento dela, atraída pelo barulho. Vi pelo canto do olho a expressão de choque no rosto dela ao ver meu filho ajoelhado, chorando descontroladamente. Ela deve ter entendido que era um momento privado, porque fechou a porta sem dizer nada. Me perdoa, mãe. Me perdoa. Eu vi tudo. Eu vi o que ela fez. Eu vi o que eu fiz. Me perdoa. As palavras saíam emboladas entre soluços, repetidas como uma oração desesperada. Ele apertava minhas mãos com tanta força que chegava a doer, mas eu não me importava. A dor física não era nada comparada à dor que eu tinha sentido nas últimas semanas. Eu olhava para aquele homem ajoelhado na minha frente e sentia tantas coisas ao mesmo tempo que não sabia nomear nenhuma delas. Raiva? Um pouco. Tristeza? Muita. Alívio? Talvez. Mas acima de tudo, o que eu sentia era uma paz estranha. Uma paz que eu não esperava sentir. Por alguns segundos que pareceram eternos, eu não disse nada. Apenas olhei para meu filho, aquele menino que eu tinha criado com tanto sacrifício, aquele homem que tinha me despedaçado com 2 palavras. Vi nele o garotinho que corria para meus braços quando tinha pesadelo. Vi nele o adolescente que me abraçava no Dia das Mães. Vi nele todas as versões dele que eu tinha amado ao longo da vida. E vi também o homem que tinha escolhido a esposa em vez da mãe. O homem que não me deu chance de me defender. O homem que apontou para a porta e disse: "Sai!" Respirei fundo e disse a única coisa que podia dizer naquele momento: "Levanta, Rodrigo. Entra, a gente precisa conversar." Ele levantou devagar, ainda chorando, ainda tremendo. Entrou no meu quartinho e olhou ao redor como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. Vi a surpresa nos olhos dele ao perceber onde eu estava morando. Esse quartinho minúsculo, esse fogão de 2 bocas, essa cama de solteiro. Acho que ele nunca tinha parado para pensar onde eu estava vivendo depois que me expulsou. Sentei na única cadeira que eu tinha. Ele sentou na cama, de frente para mim, segurando o pendrive com as 2 mãos como se fosse uma relíquia sagrada. E então, ele começou a contar. Disse que quando Luciana entregou o pendrive, ele quase não deu atenção. Estava ocupado com uma planilha, tinha um prazo para cumprir. Mas algo no olhar da moça o fez parar. Ela disse apenas que ele precisava ver aquilo, que era sobre mim, que era sobre a verdade. Rodrigo disse que conectou o pendrive no computador sem esperar muita coisa. Achou que talvez fosse alguma mensagem minha, algum pedido de desculpas, alguma tentativa de me justificar. Ele admitiu isso com vergonha. Admitiu que ainda achava naquele momento que eu tinha feito algo errado. Mas então os vídeos começaram a rodar. Primeiro, ele viu a semana em que eu cuidei das crianças. Ele me viu acordando de madrugada para preparar o café da manhã. Me viu cortando as panquecas de Bernardo em pedacinhos, exatamente do jeito que o menino gostava. Me viu lendo histórias à noite, fazendo vozes engraçadas, rindo junto com as crianças. Me viu cobrindo Alice com o cobertor quando ela adormecia no sofá. Me viu cantando canções de ninar, as mesmas que eu cantava para ele quando era pequeno. Rodrigo disse que chorou pela primeira vez assistindo a esses vídeos. Não de tristeza, mas de vergonha. Vergonha de ter duvidado de mim. Vergonha de ter acreditado que aquela mulher nos vídeos, aquela avó dedicada e amorosa, seria capaz de machucar seus próprios netos. E então veio o outro vídeo. Ele me contou que, quando viu Fernanda entrando no quarto de Bernardo, não entendeu o que estava acontecendo. Ela se sentou na cama do menino, segurou o rosto dele com as 2 mãos. A câmera captava tudo com clareza, e ele ouviu. Ouviu a própria esposa ensinando o filho a mentir. Ouviu ela prometendo um videogame em troca da traição. Ouviu ela ameaçando tirar todos os presentes se ele contasse para alguém. Ouviu cada palavra, cada tom, cada manipulação. Rodrigo disse que vomitou, literalmente. Correu para o banheiro e vomitou até não ter mais nada no estômago. Depois ficou sentado no chão do banheiro, chorando, sem conseguir se levantar. Não sabia quanto tempo ficou ali. Podia ter sido 1 hora ou 3 horas. O tempo tinha parado de existir. Quando finalmente conseguiu se recompor, ele voltou para o escritório e assistiu ao vídeo de novo. Precisava ter certeza de que não tinha imaginado. Precisava ver de novo,
Ouvir de novo, confirmar que a mulher com quem ele tinha se casado era capaz de tamanha crueldade. E era. Estava tudo ali, gravado, inegável. Ele disse que pensou em mim naquele momento. Pensou em como eu tinha saído pela porta sem chorar, sem gritar, sem implorar. Pensou em como eu tinha mantido a dignidade, mesmo sendo acusada injustamente. Pensou em todas as vezes que Fernanda tinha me criticado, me diminuído, me feito sentir que eu não era boa o suficiente. E percebeu que ela vinha fazendo isso há anos, que cada crítica, cada olhar, cada comentário maldoso fazia parte de um plano maior. Ela queria me afastar, desde o começo, e ele tinha deixado. Eu escutei tudo em silêncio. Não interrompi uma vez sequer. Deixei meu filho falar, desabafar, confessar. Ele precisava colocar para fora tudo o que estava sentindo, e eu precisava ouvir. Quando ele terminou, ficamos em silêncio por um longo momento. O barulho da rua entrava pela janela, carros passando, pessoas conversando lá embaixo. A vida normal continuando enquanto dentro daquele quartinho, duas pessoas tentavam reconstruir os cacos de uma relação despedaçada. Então eu falei. Disse que o amava. Que nunca tinha deixado de amar, mesmo quando ele me magoou de uma forma que eu achava impossível superar. Disse que ele era meu filho, meu único filho, e que esse laço nada no mundo podia apagar. Mas disse também que amor não significava aceitar tudo. Que ser mãe não significava ser capacho. Que eu não ia fingir que nada tinha acontecido só porque ele estava arrependido. Eu disse que ele ia ter que reconstruir minha confiança. Não com palavras, não com lágrimas, mas com ações. Dia após dia, escolha após escolha. Ia levar tempo. Talvez muito tempo. E eu não podia garantir que as coisas voltariam a ser como antes, porque algumas coisas, quando quebram, ficam diferentes mesmo depois de coladas. Rodrigo ouviu tudo assentindo, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Ele não tentou se justificar, não tentou dar desculpas, só disse que entendia, que merecia, que faria o que fosse preciso. Antes de ir embora, ele me contou o que pretendia fazer. Fernanda não sabia de nada ainda. Ela ia chegar em casa naquela noite achando que estava tudo normal, que o plano dela tinha funcionado perfeitamente, que a sogra incômoda tinha sido eliminada para sempre. Mas Rodrigo disse que ia confrontá-la. Ia mostrar os vídeos. Ia dar a ela a chance de explicar, mesmo sabendo que não existia explicação possível. Ele disse que tinha pensado em simplesmente expulsá-la da casa, sem dizer nada, em deixá-la descobrir sozinha o motivo. Mas decidiu que isso não seria justo. Não justo com ela, ela não merecia justiça nenhuma, mas justo com ele mesmo. Ele precisava olhar nos olhos de Fernanda e ver a reação dela. Precisava saber se ela sentiria algum remorso, alguma vergonha, alguma coisa que provasse que ainda existia humanidade dentro dela. E disse mais uma coisa. Disse que o casamento tinha acabado, que não conseguia mais olhar para Fernanda sem sentir nojo, que não ia permitir que uma pessoa capaz de tamanha maldade calculada continuasse criando os filhos dele, ensinando a eles que mentir e manipular eram comportamentos aceitáveis. Quando Rodrigo foi embora, eu fiquei parada na porta por um longo tempo, olhando para o corredor vazio. Meu filho tinha vindo até mim, tinha se ajoelhado, tinha pedido perdão. Era mais do que eu esperava, mais do que eu tinha me permitido sonhar naquelas semanas de solidão. Mas a paz que eu sentia não era completa. Ainda faltava algo. Ainda faltavam meus netos, Bernardo e Alice, os dois corações que eu mais amava no mundo depois de Rodrigo. Eles ainda não sabiam a verdade. Ainda achavam que a avó tinha feito algo errado. Bernardo ainda carregava a culpa de ter mentido, mesmo sem entender direito o que tinha feito. Eu precisava vê-los. Precisava abraçá-los. Precisava dizer que estava tudo bem, que a vovó não estava brava, que a vovó amava eles mais do que tudo no mundo. Precisava explicar para Bernardo, de um jeito que uma criança pudesse entender, que ele não tinha culpa de nada. Que adultos às vezes pedem coisas erradas para as crianças e que ele não fez nada de errado ao obedecer à mãe. Mas isso teria que esperar. Primeiro, Rodrigo precisava resolver as coisas com Fernanda. Primeiro, a poeira precisava baixar. Primeiro, a verdade precisava ser estabelecida de vez.
Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi em paz. Não porque tudo estava resolvido. Não porque a dor tinha desaparecido, mas porque eu sabia que a verdade tinha vencido e que, acontecesse o que acontecesse dali para frente, eu tinha mantido minha dignidade intacta. O silêncio que eu escolhi no dia da minha expulsão tinha sido minha maior força. Eu não tinha gritado, não tinha implorado, não tinha me humilhado. Tinha saído de cabeça erguida, mesmo com o coração despedaçado. E agora, finalmente, esse silêncio estava sendo recompensado. Os dias que se seguiram à visita de Rodrigo foram estranhos. Eu me sentia suspensa entre dois mundos, o mundo de dor em que tinha vivido nas últimas semanas e um novo mundo que ainda não tinha forma definida. A verdade tinha vindo à tona, meu filho tinha pedido perdão, mas a história ainda não estava completa. Rodrigo me ligou no dia seguinte para contar o que tinha acontecido com Fernanda. Ele disse que ela chegou em casa naquela noite sorrindo, contando sobre a reunião, reclamando do trânsito. Agiu como se tudo estivesse perfeitamente normal, como se não tivesse destruído a vida da sogra com uma mentira calculada, como se não tivesse manipulado o próprio filho para ser cúmplice de uma crueldade. Rodrigo esperou ela terminar de falar. Esperou ela guardar a bolsa, tirar os sapatos, servir uma taça de vinho. E então ligou a televisão e conectou o pendrive. Ele disse que o rosto de Fernanda mudou no instante em que ela se viu na tela. A taça de vinho escorregou da mão dela e se espatifou no chão, manchando o tapete caro que ela tinha escolhido com tanto cuidado. Ela ficou pálida, depois vermelha, depois pálida de novo. Tentou falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. O vídeo continuou rodando. Ela se viu segurando o rosto de Bernardo, ensinando palavra por palavra a mentira que destruiria a avó dele. Ela se ouviu prometendo o videogame, ameaçando tirar os presentes. Cada segundo era uma condenação sem apelação. Quando o vídeo terminou, Fernanda tentou se explicar. Disse que eu sempre tinha sido uma ameaça, que eu queria roubar o amor dos filhos dela, que ela só estava protegendo a família. Disse que eu a fazia sentir inadequada, que eu julgava cada coisa que ela fazia, que eu nunca a tinha aceitado de verdade como parte da família. Rodrigo ouviu tudo em silêncio, e quando ela terminou, disse apenas uma frase: "Faz as malas. Você tem até amanhã para sair." Fernanda chorou, implorou, ameaçou. Disse que ia lutar pela guarda das crianças, que ia contar para todo mundo que ele estava expulsando a mãe dos filhos dele, que ia destruir a reputação dele. Rodrigo respondeu que ela podia fazer o que quisesse, mas que tinha cópias dos vídeos guardadas em lugares seguros, e que, se ela tentasse qualquer coisa, o mundo inteiro veria quem ela realmente era. Ela foi embora no dia seguinte. Levou as malas, alguns móveis que eram dela e o que restava da dignidade que ela achava que tinha. Os pais dela vieram buscá-la com o carro, e pela janela, Rodrigo viu a mãe de Fernanda olhando para a casa com uma expressão de choque. Acho que naquele momento ela começou a entender que a filha perfeita não era tão perfeita assim. Uma semana depois da partida de Fernanda, Rodrigo me ligou com uma pergunta que fez meu coração acelerar. "Mãe, as crianças querem ver a senhora. Posso levar eles aí?" Eu mal consegui responder. A voz embargou, os olhos encheram de lágrimas. Disse que sim, claro que sim, que viessem quando quisessem. Passei o resto do dia arrumando o quartinho, comprando biscoitos que eu sabia que eles gostavam, preparando suco natural de laranja, como fazia quando cuidava deles. Quando a campainha tocou no final da tarde, minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia abrir a porta. Bernardo e Alice estavam parados no corredor, um de cada lado de Rodrigo. Os dois pareciam menores do que eu lembrava, mais frágeis, mais vulneráveis. Bernardo segurava a mão do pai com força, os olhos fixos no chão, os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. Alice me olhava com uma expressão de quem não sabe direito o que está sentindo. Medo, esperança, saudade, tudo misturado naqueles olhos grandes. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, ninguém se mexeu. O corredor estava em silêncio. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Então Alice soltou a mão do pai e correu para mim. Ela se jogou nos meus braços com tanta força que quase me derrubou e começou a chorar.
Vovó, vovó, desculpa, desculpa. Ela repetia as palavras sem parar, o corpinho tremendo contra o meu. Eu a abracei com toda a força que tinha, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu próprio rosto. Disse que não tinha nada para desculpar, que ela não tinha feito nada de errado, que a vovó amava ela mais do que tudo no mundo. Bernardo continuava parado, segurando a mão do pai, sem conseguir me olhar. Eu sabia o que ele estava sentindo. A culpa. Ele tinha mentido para a mãe, tinha dito coisas que não eram verdade, e mesmo sendo tão pequeno, ele sabia que aquilo tinha machucado a avó. Soltei Alice gentilmente e me abaixei para ficar na altura de Bernardo. Ele finalmente levantou os olhos, e o que eu vi ali me partiu o coração. Era o olhar de uma criança carregando um peso grande demais para os ombros dela. Segurei as mãos dele e falei com a voz mais suave que consegui encontrar. Eu disse que ele não tinha culpa de nada. Que adultos às vezes pedem para as crianças fazerem coisas erradas e que as crianças não têm como saber. Disse que ele só estava tentando ser um bom filho, fazendo o que a mãe dele pediu e que isso não era errado. Disse que a vovó nunca ficou brava com ele, nem por um segundo sequer. Bernardo me olhou com os olhos cheios de lágrimas e perguntou, com a voz trêmula, se eu ainda gostava dele. Eu o puxei para um abraço e disse que gostava dele mais do que todas as estrelas do céu juntas. Que nada no mundo ia mudar isso. Que ele sempre seria meu neto amado, meu Bernardinho, meu menino de curativo de super-herói. Ele chorou no meu ombro por um longo tempo, e enquanto o segurava, olhei para Rodrigo parado na porta. Meu filho também estava chorando, silenciosamente, vendo a cena que ele tinha quase destruído para sempre. Naquela tarde, ficamos os 4 no meu quartinho pequeno, comendo biscoitos e tomando suco de laranja. As crianças exploraram cada canto do lugar. Perguntaram por que eu morava ali. Perguntaram se eu ia voltar para a casa deles. Eu disse que ainda não sabia, que as coisas estavam se ajeitando aos poucos. Antes de irem embora, Bernardo me deu um desenho que tinha feito. Era eu, ele e Alice de mãos dadas, com um sol enorme no canto da página. Embaixo, com a letra torta de criança, ele tinha escrito: Eu amo a vovó. Guardei aquele desenho como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Nas semanas seguintes, a vida foi se reorganizando aos poucos. Rodrigo conseguiu a guarda das crianças com direito de visita amplo para mim, registrado em cartório, como ele tinha prometido. Fernanda tentou contestar no início, mas quando os advogados dela viram os vídeos, aconselharam que ela aceitasse um acordo discreto. Ela não queria que aquelas imagens vazassem. A reputação dela valia mais do que a briga. Eu voltei a ver meus netos regularmente. Não todos os dias como antes, mas várias vezes por semana. Rodrigo os trazia no meu apartamento, ou eu ia até a casa deles quando ele estava lá. A dinâmica era diferente agora. Eu não era mais a avó que ficava à disposição para qualquer necessidade. Era a avó que tinha sua própria vida, seus próprios horários, seus próprios limites. E sabe de uma coisa? As crianças me respeitavam mais assim. Luciana veio me visitar algumas semanas depois. Ela tinha pedido demissão da casa de Rodrigo. Disse que não conseguia mais trabalhar lá depois de tudo o que aconteceu, mas tinha encontrado outro emprego numa casa onde a patroa a tratava bem e pagava um salário justo. Eu a abracei e agradeci por tudo que ela tinha feito. Disse que sem ela eu nunca teria conseguido provar minha inocência, que ela tinha arriscado muito para fazer a coisa certa, que eu estava eternamente grata. Luciana sorriu e disse uma coisa que me marcou profundamente. Ela disse que eu tinha sido a primeira pessoa a tratá-la como gente naquela casa. Que eu sempre perguntava se ela tinha comido, se a filha dela estava bem, se ela precisava de alguma coisa, que enquanto todo mundo via nela apenas uma funcionária, eu via uma pessoa. A senhora me ensinou que bondade existe, Dona Marlene, e eu não ia deixar a senhora sofrer por ser boa. Naquele dia, entendi que as coisas pequenas que fazemos importam mais do que imaginamos. Cada gesto de carinho, cada palavra de gentileza, cada momento em que escolhemos ver o outro como ser humano, tudo isso cria conexões invisíveis que podem nos salvar nos momentos mais difíceis. Rodrigo e eu estamos reconstruindo nossa relação, devagar. Ele vem me visitar toda semana,
às vezes sozinho, às vezes com as crianças. A gente conversa sobre tudo, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Ele me conta sobre o trabalho, sobre as dificuldades de criar 2 filhos sozinho, sobre as saudades que ainda sente do casamento que ele achava que tinha. Eu não finjo que tudo está bem. Ainda dói lembrar daquela noite, daquelas 2 palavras, daquele dedo apontado para a porta. Mas a dor está ficando menor a cada dia. E no lugar dela, está crescendo algo novo. Não é o amor cego que eu tinha antes, aquele amor de mãe que aceita qualquer coisa. É um amor mais maduro, mais consciente. Um amor que inclui respeito próprio. Ontem, Rodrigo me perguntou se eu pensava em voltar a morar com eles. Disse que a casa estava vazia demais, que as crianças sentiam falta de ter a avó por perto, que ele queria me dar de volta o que tinha tirado. Eu agradeci, mas disse que não. Disse que gostava do meu apartamento, do meu espaço, da minha independência. Disse que adorava estar com eles, mas que também gostava de ter um lugar só meu, onde eu era Marlene. Não a mãe de alguém, não a avó de alguém, apenas eu mesma. Rodrigo entendeu, ou está aprendendo a entender. Hoje, enquanto escrevo essas palavras, estou sentada na varanda do meu apartamento, olhando para o pôr do sol. O céu está pintado de laranja e rosa, as cores que eu mais gosto. Na mesa ao meu lado, tem uma xícara de café e o desenho que Bernardo me deu, emoldurado. Eu penso em tudo que passei. Na dor, na solidão, na humilhação. Mas também penso na força que descobri dentro de mim. Na dignidade que mantive mesmo quando queriam tirá-la de mim. Nas pessoas inesperadas que apareceram para me ajudar. E penso numa coisa que aprendi nesses meses todos. A gente passa a vida inteira achando que precisa do amor dos outros para ser feliz. Que precisa da aprovação, da aceitação, do reconhecimento. A gente se dobra, se diminui, se molda para caber nos espaços que os outros permitem. E no processo, vai perdendo pedaços de si mesmo sem nem perceber. Mas a verdade é que o amor mais importante é aquele que a gente tem por si mesmo. Quando você se respeita, quando você conhece seu próprio valor, quando você se recusa a aceitar menos do que merece, aí sim você está livre de verdade. Livre da necessidade de agradar, livre do medo de ser abandonada, livre das correntes invisíveis que prendem tantas mulheres a situações que as destroem por dentro. Meu silêncio naquele dia não foi fraqueza. Foi a coisa mais forte que eu poderia ter feito. Eu saí daquela casa sem gritar, sem implorar, sem me humilhar. E foi esse silêncio que guardou minha dignidade intacta, esperando o momento certo para a verdade aparecer. Eu não preciso mais provar nada para ninguém. Meu amor sempre foi real. Minha bondade sempre foi genuína. E quem não soube reconhecer isso a tempo, bem, a vida se encarregou de ensinar. Aos 64 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para estabelecer limites. Nunca é tarde para escolher a si mesma. E essa escolha, posso dizer com certeza, foi a melhor que já fiz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.